Essa dificuldade brasileira de viver as rupturas, ou melhor, essa solução brasileira de viver as rupturas de uma forma mais conciliadora e estável, há muita sabedoria nisso também, embora isso seja ruim para você reescrever as instituições quando isso é totalmente necessário, ela advém das próprias fragilidades orgânicas. É um problema, essa característica advém da própria fragilidade orgânica é, da sociedade civil brasileira. Quer dizer, de uma pouca correspondência que existe entre os elementos de representação e a sociedade ou a nação como um todo. Isso faz com que poucas pessoas tenham muito poder e quando, por diversos fatores, por exemplo, nós podemos analisar aí a passagem de 1930. Naquela época, o esgotamento de um determinado modelo econômico ou político dos cafeicultores paulistas estava levando o país mais ou menos a um colapso financeiro e econômico. Né? Os paulistas, os cafeicultores paulistas, ou os cafeicultores, mais precisamente, não só os paulistas, tinham uma determinada forma de gerir a sociedade brasileira que estava onerando demais, né, diversos setores que não faziam parte do poder. O movimento para romper com isso vinha já de algum tempo, mas culmina depois do colapso do sistema internacional, porque isso é sempre importante no Brasil para forçar algum tipo de ajuste, né? O que acontece fora, já que o Brasil tem uma economia bastante dependente, e forçou então os setores médios, setores militares, grupos periféricos, ao movimento para derrubar os paulistas do poder e os seus aliados. Embora isso tenha sido realizado de uma forma razoavelmente pacífica, porque os militares impediram que houvesse uma guerra civil, né? O pessoal queria muito enfrentar os gaúchos naquele processo todo que levou à ascensão de Vargas. Apesar disso, não houve por parte do novo governo uma atitude incisiva no sentido de romper ou destruir de vez a estrutura anterior. Pelo contrário, embora em 1932 os paulistas tenham tentado derrubar o governo Vargas, os movimentos de Vargas sempre foram no sentido de conciliar o máximo que fosse possível, quer dizer, de estabelecer algum tipo de acordo para que elementos anteriores pudessem de alguma forma sobreviver na nova ordem e se adaptar a ela. Isso é uma tendência do próprio sistema governativo no Brasil, né, de não catapultar para fora dele segmentos que já não têm mais condições de liderança. Então, essa natureza, e isso foi assim em 45, quando caiu Vargas, isso foi assim em 64 também, e foi assim em 88, quando acabou legalmente o regime militar. Esse tipo de modelo político preserva sempre os interesses disso que Raimundo Faoro chamou de estamento burocrático patrimonial, né? Um grupo de políticos, funcionários, autoridades diversas em diversos setores da sociedade que administra o Brasil em nome da sociedade. Então, esse movimento é um movimento muito interessante de ser estudado e que torna a história do Brasil muito particular nesse sentido, mas que quando chega a momentos de crise, momentos de muita tensão, onde é necessário mudar coisas, isso torna o processo, embora não violento do ponto de vista armado, embora não corra muito sangue, torna o processo muito doloroso e muito angustiante, porque nunca se sabe até que ponto as forças que têm que ser superadas vão resistir e até que ponto as forças que emergem, né, vão realmente atuar de uma maneira violenta ou não. Então, a história do Brasil, ela não é uma história violenta como a da Hispano-América, mas ela é uma história que tem uma dose de angústia dentro dela muito grande. E isso caracteriza e singulariza a história do Brasil.